turminha? E aí? Descansaram, tomaram aquela aguinha? Ou que já continuaram aqui para nossa segunda aula do dia? E aí, o que é que vocês me dizem? Agora nós vamos trabalhar o quê? Epa! Uma coisa importante. Tcharam! A iluminação. Isso mesmo. Ô, gente, vocês não perceberam não, foi? Eu queria ver quem era que estava aí ligadinho. Por isso que eu fiz isso, tá? Para saber quem é que já começa aí assistindo nosso vídeo, prestando atenção. Então, a nossa primeira aula foi sobre matemática e a nossa segunda aula agora nós vamos trabalhar o quê? A disciplina de geografia. Isso mesmo, geografia. E nós vamos aprender que as ruas, elas mudam com o tempo. Vocês sabiam que as ruas, elas mudam com o tempo? Vocês percebem que algumas coisas, até mesmo na rua que vocês moram, elas são modificadas a depender da população, se a população está aumentando, se está tendo uma procura maior de comércio por ali, se as pessoas sentem necessidade de expandir, de crescer avenidas, ruas, de colocar mais árvores para deixar a rua com bastante sombra, com bastante ventilação, uma rua boa, né? Então, eu já disse o nosso tema. Aí, o que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou apresentar uma música que é bem conhecida e eu quero que vocês cantem. Ó, abram a boca para cantar. Cantem bem alegres e felizes. É uma música que vocês conhecem, que fala assim, se essa rua fosse minha, tá? Se essa rua fosse de vocês, o que é que vocês diriam? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Ter uma interação para que fique mais lúdica, para que fique uma aula mais dinâmica, para que vocês sintam também interesse, né? Porque se for só falar, vocês vão ficar aí, ó, como diz Isabela, né? Entediados. Então, mas vamos lá para nossa aulinha agora. Nós vamos usar o nosso livro Caderno 2
E as páginas são 12, 13 e 14 da disciplina de Geografia. O nosso tema principal é que as ruas elas mudam com o tempo. E vocês podem ver essa mudança das ruas nessas duas imagens aqui, que está sendo projetada, né? Do nosso livro. Tanto essa quanto essa. Vocês sabiam que essas ruas são as mesmas? Só que uma é bem antiga, é de 1912. E essa outra foto é atual. Então perceba que houve o quê? Houve algumas mudanças, né? Na avenida, né? Tem uma passarela aqui de pedestre. Vocês conseguem ver que a arborização ela é diferente. Que alguns prédios eles foram o quê? Modificados, não é? Então, tudo isso a gente consegue perceber ao observar as imagens. Então, através disso a gente percebe sim que as ruas elas sofrem as alterações, elas são modificadas. E por quem é que essas ruas são modificadas? Claro, pela ação humana. Se o homem sente uma necessidade de expandir uma rua, ele vai lá e modifica, né? Claro, ele não vai lá modificar do nada assim, tá? Vai ter aí algumas leis, alguns decretos, ele vai ter que solicitar algumas coisas, umas burocracias, até que se consiga, entendeu? Então, vamos lá. Aqui pede pra gente discutir quais são os elementos que são diferentes ou que são iguais. Vocês podem perceber aí que a rua, ela tá diferente, né? As árvores e alguns prédios, eles estão diferentes. Muitas ruas atualmente já não são mais como elas eram antigamente. Já houve aí alguma alteração, alguma mudança, tá? Provavelmente a rua que seus pais, seus tios, seus avós moraram, lá antigamente já não são mais como era antes. Houve alguma alteração, tá? Ou até mesmo vocês passaram por uma rua, ó, já faz tempo. E aí vocês estão passando por essa rua atualmente e vocês até comentam: nossa, como essa rua ficou diferente, desenvolveu, tem muitas lojas, não é mesmo? Ó, eu vou citar um exemplo da minha vida e que pode acontecer também com vocês. Como vocês sabem e como eu venho falando nos nossos vídeos, eu não era daqui de Aracaju, né? Eu não morava aqui em Aracaju. Eu morava em uma cidade do nosso interior do Sergipe, que era Simão Dias. Então, toda vez que eu vou lá para a cidade que eu morava visitar os meus pais, o que acontece? Eu sinto que as ruas ela tá sofrendo algumas alterações. A avenida principal mesmo, ela foi totalmente reformada. Está totalmente diferente de como era antigamente. E certa vez eu passei um tempo sem ir lá, né? Acho que é em torno de quase 2 meses. E quando eu fui lá, eu me deparei com uma avenida toda destruída. As árvores derrubadas, os canteiros. Por quê? Porque saiu uma licitação para fazer uma reforma, onde iria haver melhorias nessa avenida. Por isso que estava acontecendo toda essa mudança. Tudo bem, entendi. Achei um pouco estranho, né? Não sabia o que eles iriam construir no lugar daquilo tudo. Então, passaram-se mais alguns meses e quando eu voltei a avenida já estava totalmente diferente. Eles tiraram os canteiros altos, colocaram todos baixinhos, mudaram as árvores, mudaram a questão de estacionamento, mudaram várias coisas. Está totalmente diferente de como era antigamente. Isso é um exemplo de que as ruas elas mudam com o tempo, a depender aí da necessidade humana, tá? Vamos aqui dar continuidade. Porque as ruas elas mudam com o tempo. Como eu já disse a você, né? As ruas, ao passar do tempo, elas podem sofrer algumas alterações, algumas mudanças. E essas mudanças elas são feitas por quê? Pela ação humana, tá? Algumas ruas não mudam quase nada. Eu tenho lá familiares que moram também no interior do Sergipe, que fica próximo da nossa grande Aracaju, que é Itaporanga, e as ruas são praticamente iguais. Não mudaram nada, desde quando eu era pequenininha. Lá a rua onde era a casa dos meus avós, continua
do mesmo jeito. Só que quando eu era bem novinha, lá tinha o quê? 2, 3 anos, a rua ela não era calçada ainda. Mas isso, ó, já faz tempo, em 1900 e bolinhas, tá? Então, mas hoje em dia, a diferença que eu percebi é que a rua ela foi calçada, asfaltada, e que algumas casas sofreram aí uma reforma na sua fachada. Mas de antemão não sofreu mais nenhuma alteração, fora o calçamento e a fachada dessas casas, tá? Então foi uma rua que houve o quê? Poucas mudanças comparado a ruas de outras cidades que sofrem grandes alterações, tá? Então, às vezes quando nós vamos comparar aí, né, uma foto antiga com uma foto atual, a gente nem consegue perceber que é fotos da mesma rua. Antigamente o povo falava que aqui na rua que eu moro hoje em dia, aqui em Aracaju, era totalmente estranho, que eles não conseguem nem reconhecer, tá? Então isso é uma forma, né, de dizer que algumas vezes fica muito difícil de acreditar que aquela rua, depois que passou por todas as transformações, já foi de uma forma muito salubre, ou seja, já foi uma forma precária. Não tinha calçamento, não tinha rede de esgoto, várias coisas. E com a ação do homem, né, com as transformações e as modificações, isso vão sendo o quê? Alteradas. Por que que essas alterações elas acontecem? Porque a população pode aumentar, tá? Pode surgir necessidades, as ruas podem ter aí alguns alagamentos, reestruturação de calçadas elas podem ser modificadas, pode sofrer também a retirada de árvores, tá? Elas podem ser retiradas de alguns lugares e serem plantadas em outros lugares diferentes, novas construções de moradias, ou seja, novas casas, novas reformas, estabelecimentos comerciais, eles também podem tá ali formando essa rua, tá? Fazendo com que essa rua ela seja o quê? Modificada, tá? Vocês vão ver algumas imagens na nossa próxima página e aí vocês vão poder responder algumas questões, uma atividadezinha, para poder perceber as semelhanças, as diferenças e a gente poder relacionar, e vocês vão ver se essas fotos elas são... se a gente consegue perceber que são da mesma rua ou se a gente, quando olha, a gente pensa que são duas ruas diferentes, tá? Então, a nossa foto é essa e é essa. Eu já informo para vocês aqui que essas fotos são na mesma rua, só que uma bem antiga, que é essa primeira aqui que está em preto e branco, e a outra bem mais recente, que é de 2012, de 8 anos atrás. Então vocês podem perceber que surgiu o quê? Novos prédios, tá? Que mudou aí a sua forma do calçamento. A questão da arborização também mudou. A gente consegue perceber bandeiras. Outra coisa que mudou bastante aí foi que não existe mais casas, né? Somente prédios, tá? A gente consegue perceber a circulação de pessoas, de várias pessoas, mais do que antigamente. O formato dos ônibus e dos transportes, eles também foram alterados, não é? Então, várias coisas a gente consegue perceber ao observar. Porém, a gente percebe que essa partezinha aqui, ela ainda continua lá. É o mesmo prédio. Porém, possa ser que ele tenha sido alterado o quê? Cor e vários outros elementos, como porta, mas o seu formato é praticamente igual a antigamente. O que mudou foi a sua estrutura ao redor, tá? E aí a gente vai passar lá para as questões. Na primeira questão, pergunta quantos anos se passaram entre uma fotografia A e a fotografia B. Perceba que não apenas a gente trabalha matemática na disciplina de matemática específica. Nós trabalhamos matemática em outra disciplina, tá? Tipo, a gente tá aqui em geografia e a nossa primeira questão é pra gente saber a quantidade de anos que se passou entre uma rua e outra. E como é que a gente faz isso, tia? A gente vai ter que fazer uma conta de subtração aí. A gente vai pegar 1919 e diminuir por 2012. E aí a gente vai obter aí o nosso resultado,
tá? A partir daí a gente vai saber quantos anos se passaram. Então perceba que a matemática está por toda parte, tá? Aqui pede para que vocês troquem ideias com os colegas. Mas, como vocês sabem, nós não estamos na sala de aula. Então, qual é a pessoa que você vai trocar ideia com? Vai trocar ideia em casa? Pode ser seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, um primo, uma prima. Vai ser a pessoa que está aí lhe orientando, tá? Lhe auxiliando aí nessas nossas aulas. Você pode conversar com ela e identificar algumas mudanças que aconteceram nessas fotos, de uma época para outra. Qual foi as diferenças de 1919 para 2012? O que é que essa rua ela tem de diferente, tá? E na terceira questão, pede para que você contorne de vermelho na fotografia B alguns elementos que foram modificados e que não existiam na fotografia A, tá? Vocês vão contornar aí coisas que não existiam lá na fotografia A, ou seja, vocês vão ver as coisas que tem de diferente, tá? Que apareceu com a evolução, com a mudança e com a transformação dessa rua. Tudo bem até aí, né? Então, agora nós vamos para a nossa página 14, que é uma atividade que vai colocar vocês aí para pesquisar. E eu quero ver essa imagem 10. E quem puder postar aí uma fotinha ou um vídeo executando essa atividade e marcar lá o nosso Instagram da escola, pode marcar o Instagram da tia também. Ó, o arroba da escola é arroba Colégio Esplendor e o arroba da tia é arroba Pedagoga Kari. Vocês podem tirar uma foto e marcar nós lá. Vamos ficar todos felizes em ver que vocês estão aí desenvolvendo as atividades, né? Estão nota 10. Vamos lá agora. Ó, as ruas e suas transformações, na página 14. Com o auxílio de uma pessoa com que você mora, você vai pesquisar em revistas, em livros, em jornais ou até mesmo na internet imagens de antes e depois de uma rua do município que você mora, ou seja, nós moramos na capital, Aracaju. Vocês podem pesquisar aí imagens de algumas ruas, como ela era antigamente, e quais foram as alterações que elas sofreram, que elas passaram até hoje, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai pesquisar uma imagem antiga e uma imagem atual e vai colar, tá? Aí aqui a gente tem uma dica nessa nossa atividade. Você primeiro pesquisa uma imagem antiga e depois você vai lá e pesquisa uma foto atual. Tem que ser da mesma rua ou do mesmo bairro, tá? E por que, tia, a gente vai fazer isso? Essa atividade é para mostrar a vocês a transformação que essa rua passou, tá? Desde lá, de antigamente até os dias atuais. Ok até aí? Então, eu vou aguardar a imagem dessa sua atividade. E aí, se você quiser tirar uma fotinha e postar lá no nosso Instagram, marcando o Instagram da escola, marcando o Instagram da tia, todos vão ficar felizes. Olha, tia Kátia, tia Carol, tio Pedro, vai ficar todos muito felizes em ver que vocês estão aí participando ativamente das nossas aulas, tá? E a tia vai ficar muito, mas muito alegre. Essa foi a nossa aula de geografia, rapidinho, mas que creio eu que deu para esclarecer. Caso vocês estejam tendo alguma dúvida com algum conteúdo, com alguma atividade, vocês já sabem, né? Anota essa dúvida e na nossa live da sexta-feira nós tiramos essa dúvida. Pode ser na sexta ou na quarta-feira. Aí a gente tira a nossa dúvida e fica um entendimento melhor para ambos, tá? Até porque a gente não está presencialmente, então eu não tenho como saber se durante você assistindo o nosso vídeo você teve alguma dúvida. Então é muito importante que, caso você tenha alguma dúvida, você passe essa dúvida para quem? Para a tia, para que ela possa estar explicando melhor para vocês o conteúdo, tá? Ó, um beijo no coração de cada um.
Fica com Deus e até amanhã. Ah, lembre-se, amanhã nós temos um encontro às 10h30, voltando aí com as nossas lives nos horários normais, tá? E quem puder aí estar caracterizado no ritmo junino vai ser muito legal, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau!